durante esse mês de dezembro, a gente fez uma proposta para você. A gente propôs você entender que Natal é literalmente trocar o gorro do Papai Noel e entender que é sobre um rei eterno, cujo reino nunca mais terá fim. Natal é esse convite para a gente entender o reino de Deus e desfrutar do reino de Deus. Qual a importância do reino de Deus e o que é que a Bíblia fala, que a palavra de Deus nos chama a atenção com relação ao reino de Deus? A gente vai entender, começar a perceber a importância de viver no reino de Deus ali no Éden. Embora a gente leia o capítulo 1, e ali a criação é a primeira proposta de Deus, um convite para mim e para você. Reino de Deus é sobre esse Deus ser o centro da nossa vida. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio Deus no princípio, Deus no início de todas as coisas. O Éden é um convite para mim e para você, para a gente viver esse reino, desfrutar desse reino. E o que é importante nesse reino? Deus ser o centro. E quando Deus é o centro, no Éden, a proposta de Deus foi esse reino, foi a gente entender que quando Deus é o centro da minha vida e na sua vida, tudo fica no seu lugar. E de uma forma saudável. Deus sendo o centro, gente, a família vai estar no lugar dela. Dinheiro vai estar no lugar dele. Diversão, trabalho, vai estar aonde tem que ficar. Quando Deus é o centro, tudo entra em equilíbrio. Quando Deus é o centro da nossa vida, a saúde na alma. No Éden, quando Deus é o centro ali, Deus sendo o centro, tudo caminhava de forma ordeira. Havia trevas, mas veio o Espírito do Senhor. E quando o Espírito do Senhor veio, quando o reino de Deus veio, tudo entrou dentro da sua normalidade. Mas o homem não quis viver debaixo do reino de Deus. O homem não quis viver como Deus o centro da sua vida. E aí ele se rebela, e aí a gente vai perceber o homem vivendo da sua própria maneira. Ele construindo sociedades, querendo construir o seu reino. A Torre de Babel é apenas um exemplo da tentativa do homem de ser: eu quero construir a sociedade, eu quero construir o meu nome, eu quero construir o meu reino. Quando o homem sai debaixo do reino, ou seja, quando o homem deixa Deus o centro, a gente vai ver ódio, guerra, doenças, mortes. Mas Deus tem uma outra proposta. Deus levanta Abraão. O que é Abraão? É só alinhar você que não conhece muito a Bíblia. Abraão é um convite de Deus para levantar um povo. Quem era esse povo? Israel. Israel era uma proposta de Deus. De quê? Como seria diferente um povo, uma nação, seguir as leis de Deus, seguir os mandamentos de Deus, seguir os princípios de Deus. Israel era um convite para que as outras nações pudessem olhar para Israel e dizer o seguinte: olha como é diferente, olha como é que é viver debaixo do senhorio. Deus sendo o centro no reino de Deus. Mais uma vez, Israel, o homem falha. Israel se rebela contra o reino de Deus. E aí a gente vai ver Israel sendo levado a viver debaixo de um outro reino, de outros princípios, de outros valores. A gente chama esse período, é conhecido na Bíblia como o exílio
70 anos eles estiveram ali na Babilônia. Mas foi nesse período que os profetas se levantaram. Foi justamente nesse período que eles começaram a ouvir a respeito de um rei que viria, de um reino que jamais teria fim, de um rei que estaria sendo a salvação de Israel, de um rei, filho de Davi, um rei cujo reino dele seria diferente. Eles começaram a ansiar por esse reino. Quem vai ser o reino? Quando é que vai ser? Quando é que ele vai chegar? O reino de Deus chegou. O Verbo se fez carne. E a gente vai perceber que Jesus, ele não passa a existir através da manjedoura. A manjedoura, na manjedoura ele apareceu. Ele não nasceu em uma manjedoura, ele já existia. E quando eles perceberam a respeito desse rei, eles viram algo diferente nesse rei. Primeiro, a forma como esse rei chegou foi completamente estranha aos olhos dele. Como é que ele nasceu? Como? Uma virgem? Como é que é isso? Uma virgem? Virgem não tem relação com o homem. Quem é ela? Maria? Quem é Maria? O anjo chega para Maria e diz: agraciada de Deus, cheia de graça. E ela, vendo aquela saudação, o que é isso? Maria, você foi agraciada. Descerá sobre ti o Espírito Santo, você vai ter um filho. Ela olha, escuta, diz sim, mas eu sou virgem, eu não tive relação com nenhum homem. E o anjo diz: para Deus não há impossível em nenhuma de suas promessas. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Esse Jesus nasceu de um pai carpinteiro, de uma mãe humana, mulher simples. Quando procuraram o rei, ele não nasceu em um palácio, ele nasceu em uma estrebaria. E ele cresceu. A forma como esse rei viveu foi diferente. Primeiro, a sua mensagem era completamente diferente dos outros religiosos. Enquanto todos eles davam um conjunto de regras, Jesus chega e diz: 2 mandamentos são suficientes. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O reino dele foi estranho, porque ele começou a dizer que o mais forte, o maior no reino dele é quem seria servo. Numa aparição dele, em um templo, ele lê o profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eles olham para ele e Jesus abre sua boca e diz assim: essa profecia se cumpriu. Eles não entenderam nada, porque esse rei disse assim: olha, se você não comer de mim, você não vai ter vida. Se você não beber de mim, você não vai ter vida. Porque quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue vai ter vida. Quem é esse? Para eu comer dele, beber dele, quem é esse? Eles não entenderam nada. Na verdade, Jesus chega e diz assim: o que é que as pessoas estão falando de mim? Senhor, dizem que o Senhor é um profeta, é Moisés, é isso, é aquilo. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Filho de Deus. Esse reino não foi compreendido. Esse rei, ele não foi entendido. Por quê? Porque ele dava acesso a todas as pessoas. Enquanto as autoridades da época de Jesus, até hoje, conversar com a autoridade e com o rei, merece um protocolo. Para aquele rei era diferente. O único protocolo que conversava com Jesus é um coração quebrantado.
mulheres tocaram em Jesus, pecadores tocaram em Jesus, ele tocou em leproso, ele entrou em casa de pessoas humanas como eu e você. E ele ensinou a importância do reino de Deus através de uma oração que eu e você a gente sabe. Eu quero que você, pelo menos no começo dessa oração, a gente possa fazer a oração do Pai Nosso. Vamos lá, 1, 2, 3. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas a pergunta, por que ele nos convida para entrar no reino dele? O que tem no reino de Deus? Por que esse reino? Por que esse convite? Porque viver no reino de Deus é a única forma de a gente encontrar justiça. No reino de Deus a proteção, no reino de Deus a transformação, no reino de Deus a verdade, no reino de Deus a segurança. Só no reino de Deus existe a garantia de vida eterna. A grande pergunta é: como é que eu entro nesse reino de Deus? Se ele é tão importante, se ele é a única condição para eu e você viver e ter vida, ter propósito, ter transformação, ter perdão, ter misericórdia, como é que eu e você a gente entra nesse reino? Essa conversa Jesus tem com um importante, uma pessoa descrita em João, ali no capítulo 3, João capítulo 3, verso 1, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. E no 16, porque Deus tanto amou o mundo, que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Pergunta que eu faço: como entrar nesse reino? Jesus responde que esse reino, entrar, ver o reino, só existe uma forma: eu nascer de novo. Natal é a gente literalmente abandonar o gorro do Papai Noel e entender e se curvar ao rei e entrar no reino de Deus. É um convite para mim e para você. A minha pergunta: como entrar? E Jesus responde: só existe uma forma de eu e você a gente entrar e ver o reino de Deus, se eu e você a gente nascer de novo. E nascer de novo tem uma coisa: arrependimento. Arrepender-se. Mateus capítulo 4, 17 diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Lucas 5, 31 a 32 diz assim: Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Arrependimento. João Batista, antes de Jesus, pregou o arrependimento. Jesus pregou o arrependimento.
Os apóstolos pregaram arrependimento. E eu estou hoje dizendo assim: arrependa-se. Arrependimento é fruto de quem quer entrar no reino de Deus. Arrepender-se é uma atitude pessoal, é uma decisão pessoal de quem quer ver o reino de Deus, de quem precisa do reino de Deus, de quem necessita do reino de Deus, de quem entende que não pode viver fora do reino de Deus. E o que que mostra? O que que faz? O que é que acontece quando a gente se arrepende? Pastor, o que é que eu faço? Qual o reflexo de alguém que se arrepende? Primeiro, uma pessoa arrependida, a propósito, o que é arrependimento? É voltar-se ao contrário, mudar de direção, mudar de atitude, arrepender-se. Pessoas arrependidas podem até chorar, mas nem todo mundo que chora está arrependido no que fez. O que é arrependimento? Primeiro, arrependimento é quando a gente reconhece o nosso erro. Reconheça o erro. Primeiro passo para a mudança de vida, primeiro passo para nascer de novo, primeiro passo para entrar e viver no reino de Deus é arrepender-se. Chamar pecado de pecado. Como Davi fez no Salmo 51, verso 4. Pequei contra ti, não somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Segunda coisa, arrependimento, nascer de novo, reconhecer seu erro, mas nascer de novo, arrepender-se é confessar o nosso pecado. 1 João capítulo 1, versos 8 e 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28, 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Novo nascimento é fruto de quem reconhece seu erro, de quem chama pecado de pecado. Entrar no reino de Deus é fruto de um nascer pelo Espírito de Deus, uma obra espiritual, uma obra que me leva a confessar os meus pecados. E aqui há algo muito importante. Presta atenção, gente, presta muita atenção no que eu vou dizer. O problema do pecado não é só fazer o que desagrada a Deus. A questão do pecado é que ele sempre rouba a nossa verdadeira identidade. Vou repetir. A questão do pecado não é fazer aquilo que desagrada a Deus, mas o problema do pecado é que ele arranca a nossa verdadeira identidade. Por exemplo, quando você faz algo que desagrada a Deus, e você cai em si, com a primeira coisa que você diz: como é que eu entrei nessa? Como é que eu disse isso? Como é que eu fui capaz de fazer isso? Como é que eu sou capaz de entrar nessa? Porque verdadeiramente o pecado rouba a nossa identidade. Você não foi feito para viver debaixo desse vício. Essa vida de adultério não é para você. Viver debaixo de mentira não é a sua identidade. Você não é um pecado. Você não é um erro. Você não foi feito para viver debaixo dessa condenação. Jesus veio para salvar você, quebrar todo o pecado, todo o vício, todo o mal. É possível sim agradar a Deus, é possível viver uma vida de liberdade. Ele veio, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei da vida do Espírito em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Por isso se levantou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. Uma vida de arrependimento é uma vida que a gente reconhece o nosso erro, confessa o nosso pecado
em uma vida de arrependimento, uma vida onde a gente entrega a nossa vida para Deus. Onde a gente entrega a nossa vida para Deus. Onde realmente Jesus Cristo passa a ser Rei. Onde Ele passa a ser Senhor da nossa vida. Viver uma vida no reino de Deus é viver uma vida onde Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Eu acredito que nós temos dois tipos de pessoas aqui. Dois grupos de pessoas aqui. O primeiro grupo, quem sabe é você, que nunca entregou a tua vida para Jesus. Quem sabe é você que gosta de Jesus, gosta das músicas de Jesus, gosta das histórias de Jesus, reconhece Jesus como líder religioso, mas isso não traz salvação, isso não traz transformação. Quem sabe Jesus é visto por você como uma religião. Para você entrar no reino de Deus e para você ver o reino de Deus, vai ser necessário você confessar Jesus Cristo. Fazer Jesus Cristo teu Senhor, teu Salvador. Não é mudar de religião, não é um convite para ser membro de uma igreja, mas é uma experiência que nesse momento você está vivenciando. O Espírito Santo tocando no seu coração, dizendo: filho, sem Jesus você não dá certo. Filha, essa vida não foi feita para você. Filha, eu quero escrever o seu nome no livro da vida. Só existe uma condição para você ir para o céu: se você crê em mim. Há uma vida diferente, mas há uma necessidade de você confessar Jesus. Paulo, escrevendo de forma prática, diz: com o coração a gente crê e com a boca a gente confessa. Nos evangelhos, Jesus registra: se você me confessar diante dos homens, eu também vou confessar o seu nome diante do meu Pai que está nos céus. E eu gosto do detalhe: eu vou confessar o seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos. Por que você está chamando a atenção disso, Costa Neto? Porque o diabo conhece o nosso nome, mas ele tem prazer de nos chamar pelos nossos pecados. Jesus conhece os nossos pecados, mas ama chamar você e eu pelo nome. Pelo nome. Glória a Deus. Mas existe um outro grupo de pessoas, talvez seja você, esse caso. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus há muito tempo. Eu já tive a experiência do novo nascimento. Eu leio a Bíblia, eu oro. Mas a minha pergunta para você: a sua vida está condizente com o do reino de Deus? Quando você olha para você mesmo, a sua vida se parece com Jesus? Porque o convite do Rei eterno é um convite para transformação, perdão de pecados. Mas o convite do Rei eterno, para você que um dia já fez, é um convite para você refletir Jesus na sua vida. Jesus não chamou você para viver uma religião. Quem sabe o Natal é um momento de você parar, de viver uma vida de uma pessoa que vem para o culto sentar numa cadeira. Ou quem sabe sentar numa cadeira de uma missa. O convite do Rei hoje é muito mais do que uma religião. O convite do Rei hoje é fazer com que você possa refletir na sua vida o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para andarmos em boas obras, as quais Deus de antemão preparou para mim e para você. Quem sabe o Natal seja um momento de você também dizer: Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados.
Eu quero viver transformação. Eu quero refletir a tua vida. Eu quero, Senhor meu Deus, viver missão de vida. Eu quero me preparar para a eternidade. Senhor, muda a minha vida. Eu quero orar por você. Eu não sei se você está no grupo 1, que hoje precisa fazer Jesus Cristo teu Senhor, teu Salvador. Pastor, nunca fiz isso. Na verdade, eu pensava, na minha cabeça, Jesus já sabia, eu não sabia, eu não pensava que era necessário dizer, falar. Há um poder quando a gente confessa, há algo que acontece no reino espiritual quando eu e você, a gente diz: Senhor, me perdoa, eu te confesso como Senhor e Salvador. Mas também eu quero orar por você, que hoje diz assim: pastor, eu não quero mais viver por viver, eu quero literalmente gozar da presença do Rei, amar o Rei, seguir os mandamentos do Rei, amar a palavra do Rei, ouvir a voz do Rei. Eu não quero mais viver na carne, eu quero viver no Espírito. Eu quero ser guiado literalmente pelo Rei Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você. Espírito Santo, desde a última fila até a primeira, meu lado direito, Senhor meu Deus, aqui no meio, meu lado esquerdo. Espírito Santo, cada casa, cada vida que está comigo online. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Desce. Manifesta-te, Pai. Manifesta, Pai. Deus leva, Senhor meu Deus, ó Pai, nos leva ao arrependimento, nos leva a uma vida nova, nos leva, Senhor Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo. E toda a igreja diga. E toda a igreja diga. Você pode celebrar o nome do Senhor Jesus, amém. Vou pedir que você fique em pé. Mas eu quero fazer de uma forma específica a minha segunda oração. O senhor falou do primeiro grupo, pastor. Eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Eu nunca falei. Eu pensei que eu já era dele, mas eu não entendia. Mas hoje, pastor, Deus falou no meu coração: eu preciso de perdão. Eu confesso meus pecados. Eu quero ser liberto. Eu quero que Jesus transforme a minha vida. Eu quero que Ele escreva o meu nome no livro da vida. Pastor, literalmente, eu tenho medo. Se eu morrer hoje, eu não sei para onde eu vou. Mas eu quero receber vida eterna. Eu quero receber a vida de Deus. Eu quero orar por você. Se você estiver aqui, eu não vou chamar você aqui na frente, eu não vou até onde você está. Mas basta tocar, feche os seus olhos. Se for você, se Deus falou para ti, se você nunca fez isso, se você quer confessar Jesus Cristo, onde você estiver, levanta a sua mão bem alto. Isso, levanta a sua mão bem alto, levanta a sua mão bem alto. Glória a Deus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Isso, levanta a sua mão, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida. Eu estou vendo a sua mão, estou vendo a sua mão, estou vendo a sua mão, estou vendo a sua mão lá atrás, eu estou vendo a sua mão, estou vendo a sua mão, estou vendo a sua mão, estou vendo a sua mão. Tem mais alguém? Levanta a sua mão bem alto, levanta a sua mão bem alto. Glória a Deus, glória a Deus. A gente pode celebrar, a gente pode celebrar cada decisão. Estou vendo a sua mão. Eu quero lá, você online. Escreve aí, pastor: eu aceito Jesus, eu aceito Jesus, eu aceito Jesus. Não para de escrever: eu aceito Jesus, eu aceito Jesus, eu aceito Jesus. Mas eu quero também incluir nessa oração você que está afastado de Jesus. Pastor, eu não tenho vivido uma vida digna de Jesus. Na verdade, eu envergonho o nome de Jesus. Um dia eu orava, lia a Bíblia, caminhava com Ele, mas hoje eu estou vivendo uma vida que desagrada a Deus. Pastor, ora por mim. A partir de hoje, eu quero viver uma vida diferente. Se você não levantou sua mão, eu quero conhecer você. Você só dá certo com Jesus. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Levanta sua mão, pastor. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Levanta sua mão. Deus abençoe sua vida. Tem mais alguém? Levanta sua mão bem alto. Deus te abençoe. Deus abençoe. Estou vendo a sua mão lá atrás. Glória a Deus. Estou vendo a sua mão aqui na frente. Estou vendo a sua mão do meu lado direito. Glória a Deus. Eu quero que você ore por mim, ou ore comigo. Você que está comigo online, você que está presencial, diga assim: Jesus Cristo, eu te faço meu Senhor, meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Pela fé eu recebo o teu perdão, e pela fé eu recebo o teu Espírito Santo. Espírito Santo,
Me transforma em quem o Senhor quer, porque a partir de hoje eu sou teu para sempre. Visita cada pessoa, Senhor. Sim, Senhor Deus, agora, desde a planta, desde a cabeça, Senhor, até a planta dos pés, uma paz, uma paz, uma paz, uma paz. Deus, perdão de pecado, Senhor, toda acusação maligna. Satanás, você vai soltar essa vida agora. Eu declaro essa vida liberta. Esse vício hoje acaba. Esse vício hoje acaba. Ó Deus, ó Pai, você vai pôr um fim. Ó Deus, Jesus Cristo. Ó Deus, essa bebida não vai ter mais gosto. Esse vício não vai ter mais poder. Satanás, tu não tem mais poder sobre essa vida. Todo o trabalho, Senhor meu Deus, seja quebrado agora no poder que há no nome de Jesus. Essa vida seja liberta agora. Ó Deus, receba agora perdão de Deus e libertação de Deus. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, 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 amém.